Chama alguém para conferir com você. Nada. Oi. Tá me ouvindo? Oi, doutora, tudo bem? Oi. Oi, Mari. Oi, Thaís. Tudo bem? Boa tarde, gente. Quem tá de fome aí? Não, não é assim, não. É grade. Acho que eu não tô conseguindo admitir todo mundo. Deixa eu ver aqui. Deixa assim. Depois a gente entrar. Eu só consigo assim. Deixa eu ver se você tem em algum outro lugar. Aqui, ó. Ah, legal. Olá. Quem vai falar hoje, Lari? Eu e Thaís. A Mari e a Thaís vão apresentar as Ah. novidades do Congresso. E a gente pode falar também, Dudu, que a gente Com viu certeza. lá. Sim, É. da parte clínica, né, que a gente não acompanhou muito, a gente ficou na sala lá da embriologia. Beleza. Tô por aí, tá? Vou estar meio que me arrumando para ir atender, mas tô por aí. Quero sua participação, hein? Tava fazendo minha aula pro Arte, sexta-feira. Ah, Nossa, eu também. Quem que é, Lari? também. Eu, você? A minha é você, a Fernanda. Qual que é o seu Acho tema, Dudu? Baixa a reserva. Hã? Baixa reserva? Baixa a reserva, é. Ah, o meu é tireoide. pode ser, mas Eu fui rever tudo de tireoide. Dei o Que horas você tá, ginásio. Lari? Eu tô no sábado. Sábado Ah, o seu é cedo. sábado. É. Tomada. Tem alunos Não, aí? Tem. Tem o Sander, tá aqui, a Fernanda, o Marcelo, Brenda. Vou até passar um aviso aqui para os alunos da pós. Nós teremos uma reunião, será presencial, né? Mas a gente vai transmitir em outubro, na primeira reunião de outubro, acho que é. com um convidado internacional. Vou deixar o suspense na programação de outubro. Olha. E vem falar sobre CGT, sobre os testes de compatibilidade. Quando a gente faz aí, tem também para a gente ouvir, né? As perguntas. E a próxima reunião também é convidado externo. Que é a Natália, da Geniuan. Mas acho que pode dar uns 5 minutinhos e a gente começa, né? Vocês fizeram a apresentação, Mari, PowerPoint? Fizemos? Sim, fizemos. Ah. E vocês conseguem compartilhar? Sim. Deixa eu ver se está como... Peraí, que a gente vai entrar por outro computador, porque esse aqui está muito baixo. No aplicativo. Não, pode ser. Talvez eu saia desse. Vou fechar então. Tá bem.
Mais alto. Tá bem melhor. Ó, Thaís, acho que coloquei tirei como a possibilidade de ir como externa. Não sei se você vai conseguir apresentar. Testa aí. Se eu consigo aqui. Aí eu fiquei olhando assim, eu não vou tirar tudo na frente de todo mundo, vou lá em cima sem nada, né? Somente os organizadores podem compartilhar. Olha, eu mudei aqui. Agora foi. Foi? Ah, beleza. Ótimo. Vocês conseguem ver? Tá preto. Tá preto? Foi. Agora foi. Foi. Mas aí a gente não vê? Oi. Tô vendo. Tá bem? Pode começar então? Pode começar. Tá bem. Boa tarde a todos. Meu nome é Thaís, sou andrologista no Lab for Life. Então, vou começar aqui apresentando alguns highlights que tivemos no Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, que ocorreu agora no último dia de agosto e comecinho de setembro. Eu e a mais estivemos presentes e a gente ficou mais na sala de embriologia. Então, a gente vai falar de alguns pontos que a gente achou interessante. Na sala da embriologia, na quinta-feira, né, tivemos, então, o início ali das mesas redondas, né, falando da parte de espermatozoide. Eu vou primeiro falar a minha parte, né, e depois a Mari fala. Então, a palestra, a mesa redonda que a Fernanda Afonso coordenou, né, englobou alguns pontos. A primeira palestra foi do Anthony Anderson, que ele, inclusive, ele trabalha na empresa, na Zymot, então ele tem esse conflito de interesse, né? Tá. Vocês estão conseguindo ouvir? Thaís, eu tô te ouvindo, mas eu não sei se para todo mundo a tela não tá mexendo para mim. Tá só lá por lá. Não tá. Eita. Calma. Vou compartilhar então de novo. Área de trabalho. Agora mudou, agora tá highlight. Foi. Calma aí. Não. Tá aparecendo alguma coisa diferente? Tá o slide do highlights. Deixa eu tentar de novo aqui. Não, eu acho que era de trabalho. Porque esse também não é Mari. É outra. É isso aqui. Deixa eu ver. Mudar aqui. Tá errado. Área de trabalho. Acho que agora vai. Estão vendo a minha área de trabalho? Alguém consegue ver? Foi. Aí, acho que agora foi. Tá, testa aí. Primeiro slide? Aí, foi. Tá bem, que ótimo. A primeira palestra que teve na mesa de espermatozoide, que a Fernanda Afonso coordenou, então foi do Anthony Anderson, né? Ele falou ali, Zymot, Pixie, IMSI, qual que vale a pena? Ele tem um conflito de interesse porque ele trabalha na Zymot, né, na DX Now, que é a empresa que faz a placa de Zymot. Então, claro, ele deu um enfoque maior ali à placa, né? Ele falou ali dos benefícios, que a gente já bem conhece, né? Que é uma placa que não exige centrifugação, que ela ali é baseada na membrana de microporos de 8 micrômetros, né? Das duas câmaras, a inferior e a superior. Então, o que é coletado é essa amostra pós-processamento, com praticamente 100% de espermatozoides móveis e viáveis, comparado, então, ao gradiente e o SwimMap. Aí, aqui são alguns slides, né, que ele mostrou na apresentação dele. Então, aqui nesse gráfico, temos ali 20%, né, da amostra de fragmentação de DNA espermático da amostra fresca, amostra pós-gradiente, de 90%, caiu ali para 17%, uma média, né, 17%,
Suimap 10%, e ali circulado, então, tá o pós-Zymote, né? Fragmentação de DNA espermático pós-Zymote. E ele diz aqui que esse range, né, das amostras era, então, de 3 a 40, da amostra fresca, gradiente de 3 caiu para 3 a 23, Suimap 7 a 20, e Zymote de 0 a 6, que é parecido ali com o que a gente já tem de resultado nosso do laboratório, né? A gente já sabe que essa fragmentação, na maioria das vezes, sim, tem essa boa melhora na taxa. O que ele também mostrou foram dados, né, não publicados, que ele verificou 2 grupos. Pacientes abaixo de 35 anos, né, a mulher abaixo de 35 anos, e no próximo slide, os pacientes acima de 35 anos. Em que foi realizada, então, esse estudo entre amostras que foram processadas por Zymote e gradiente de densidade. Então, a gente vê aqui nessa tabela que não houve diferença estatisticamente significativa entre nenhum dos parâmetros, taxa de fertilização, taxa de euploidia em D5, euploidia em D6, taxa de beta e gestação ongoing e perda gestacional. Não houve diferença. Só aqui, né, que tipo, ele colocou como 0,043 essa perda, o aborto. Aí, para pacientes acima de 35 anos, já houve uma diferença na taxa de fertilização e na taxa de euploidia de blastocistos em dia 5, né? Então, para a gente avaliar, assim, essas pacientes que têm uma idade da mulher menor, se realmente vale a pena ali utilizar a placa ou não, né? Para casos, assim, né, em que não há uma fragmentação envolvida, que seria mais a questão da euploidia, porque das razões que no site eles fazem esse marketing deles também da melhora da euploidia, né? Além da diminuição da fragmentação de DNA espermático, né? Eles colocam muito isso no marketing deles, né? Eles têm que fazer essa propaganda ali, mas é algo a se pensar para pacientes abaixo de 35 anos que realmente essa euploidia aqui não teve diferença, né? Nem em D5, nem em D6. Outra palestra, então, agora mudando um pouco de assunto, né? Foi sobre a vitrificação de espermatozoides. Foi da Andrea Bello. Ela fez um apanhado geral ali, né? Do congelamento lento, da vitrificação, dos crioprotetores. E, assim, focando mais, assim, no que a parte em relação à vitrificação, ela falou que, sim, tem as plataformas hoje em dia, né, que já existem e já estão até sendo comercializadas, que tem esse esperma EVD, que ele é bem, bem, bem pequenininho, que aqui, né, não está em escala, mas digamos que ele tem aqui uns 2, 3 centímetros, né, de comprimento. E aí, o que seria feito? Seria, claro, para amostras selecionadas, amostras de microtese, amostras de captação cirúrgica, ali, espermatozoides, oligozoospermicas gravíssimas, em que o intuito é, então, congelar pequenas quantidades, né, unidades ali. Então, assim, realizada uma longa busca no micromanipulador, poucos espermatozoides são selecionados e vitrificados, né? O meio de congelamento acaba sendo o mesmo, é só um método mesmo, né? Que aí não precisaria passar pelo vapor de nitrogênio, ficar 40 minutos, que nem é realizado no congelamento lento, para amostras normosospermicas, né? Então, aí seria somente selecionado, colocado nessa plataformazinha, nessas unidades, e logo mergulhado, então, no nitrogênio líquido. E aí tem até esse artigo que ela citou, desse pessoal do Japão, não é até mais antigo, né, 2012, em que foi realizada essa vitrificação até em palhetas, né, que nem a gente congela embrião e óvulo, palhetas, e outra alternativa, então, seria esse outro tipo de plataforma que chama Cell Sleeper. Inclusive, a gente já teve até um caso que a gente descongelou a amostra aqui nesse Cell Sleeper no laboratório. Realizada, então, uma gotinha aqui, né,
com meio de congelamento, são inseridos pelo micromanipulador os espermatozoides considerados viáveis, então congelada para uso posterior aí. Só fazer um comentário. A gente descongelou essa amostra. É importante dizer que já são amostras ruins que a gente vai congelar nesse sistema, né? Porque são espermatozoides raros, de microtese e tal. E realmente a gente descongelou, só tinha espermatozoide móvel e o caso bloqueou. A gente não teve blastocisto. Mas é isso, a gente também sabe que é um caso difícil. Sabe que é um caso difícil. É assim, relativamente simples, ou a técnica de congelamento. O difícil, sim, é a seleção prévia, né, desses espermatozoides, porque são horas ali procurando eles no micromanipulador, para então colocar eles já aqui mais selecionados. Mas na hora do descongelamento, aí é mais simples, mas tem que... os trabalhos dizem, em relação à taxa de sobrevivência, o que teria de ganho na vitrificação, comparado ao congelamento lento. Ainda não há uma diferença significativa das taxas de sobrevivência comparando o congelamento lento com vitrificação. Então, uma técnica interessante para esses casos graves, casos masculinos graves, mas que ainda precisa de mais estudos, a gente precisa realmente avaliar, caso a caso, o que seria interessante fazer, né? Sempre deixando o paciente muito consciente também, né, que casos ruins já não descongelam muito bem, né? Independente da técnica. Essa foi uma palestra que essa cientista, Fabiana Bressan, da Unesp, da USP lá de... ela é do interior, eu não lembro onde exatamente. Ela não colocou aqui. Mas eu acho que era de Jabuticabal, era Unesp. Enfim, da USP. Ela falou e foi muito interessante. Foi no sábado. Ela foi uma mesa falando de fato-ficção, né? Alguns pontos ali, o que seria ainda só ficção ou algo que já está realmente em andamento. E ela estava falando dessa produção de gametas a partir de células tronco pluripotentes. Em que ponto estamos, né? E foi uma palestra, assim, muito interessante. Foi no meio, então, dessa mesa, que falaram de cultivo de tecido ovariano, do scaffold de ovário, que precisa ser realizado esse cultivo, né, entre outras palestras. E, então, a dela especificamente, ela estava falando dessa reprogramação genética que é feita de células de pele, células de urina, do próprio paciente. É feita, então, essa reprogramação em que a célula tem que esquecer, né, o que ela é, para então virar uma célula tronco pluripotente com um potencial para virar então um gameta. Então, eu achei bem interessante, claro que é algo muito inicial, né? Mas os dados que ela mostrou são assim, ela até colocou um gráfico assim, que há 60 anos, há muito tempo atrás, que a FIV era considerada ainda algo muito longe. Então, até colocou um gráfico que daqui, sei lá, ela tem essa visão que daqui uns 60 anos, talvez seja algo realmente que seja feito aí de rotina. Então, por quê? Né? Então, ela até falou dessa nova sigla, né? Que aí seria esse IVD, ou GIV, né? Que nem ela falou, que nem a FIV. Talvez seja um outro termo aí utilizado no nosso dia a dia, que seria, então, a gametogênese in vitro, né? Desde ali do estágio primordial. Então, seria, então, interessante para essas infertilidades adquiridas ou genéticas, em caso de quimioterapia, né? Vasectomias, além de aumentar a quantidade de gametas para FIV, né? Ela fala, né, que os ciclos utilizam os fármacos, é uma coleta invasiva, às vezes tem uma pequena quantidade de óvulos e um alto custo. Mas também a gente tem que pensar, né, que uma gametogênese in vitro, o custo que isso teria e o tanto de dificuldades também que há nesse processo, né? E além disso, o que eu achei interessante, que para a área veterinária seria legal para conservação de espécies em risco, aumentar a variabilidade genética de uma população, então disseminar esse material genético. E aí ela mostra que já foi feito isso para o estudo dos animais, né? Para a geração, então, de espermatozoides, no modelo aqui Murino, né? Foi realizado isso foi um artigo publicado em 2021.
em que já até teve nascidos vivos aqui, né? Esse modelo animal. E aí, esse termo, né, que é o testículo reconstituído, né? Que aí tem muito nesse Rzinho aqui na frente do termo. E para óvulo, então foi esse artigo que eu procurei ontem, foi de 2016, publicado na Nature, um grupo japonês também, que houve então reconstituição de todo o ciclo, né, desde ali das células, programação das células e também nascimento desses modelos também animais, né, dos ratinhos. Agora, mudando de assunto, essa outra palestra foi na sexta-feira. Foi, então, aquele ponto e contraponto, né? Então, eram colocados temas que geram uma discussão, né? E aí, foi convidado um médico para falar que sim, a favor, e outro para falar que não. Então, essa mesa era sobre a investigação da fragmentação do DNA espermático. Se deve ser um exame pedido de rotina ou não. O Sandro Esteves, que é um grande pesquisador da área, ele lutou para o ponto dele que sim, precisa ser pedido para todos os pacientes. E o Fábio Pascoaloto, acho que ele é do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, ou de Santa Catarina, outro urologista, também apresentou o ponto dele. Eu vou falar um pouquinho mais do Sandro Esteves. Foi uma palestra muito, muito boa, estava lotada a sala, tinha gente em pé assistindo, e gerou uma discussão muito, muito boa. Então, ele cita aqui alguns pontos, né? Que o índice de fragmentação mais elevado, o índice de fragmentação de DNA espermático, ele é mais elevado em homens inférteis, comparados a homens férteis, né? Essa fecundidade reduzida, um tempo maior para atingir a gestação, né? Nesses pacientes com a fragmentação de DNA elevada, e um aumento lá do risco de aborto, que há um impacto negativo no tratamento de reprodução assistida, inseminação, fertilização in vitro, ICSI, além de um aumento ali da transferência de defeito genético via tratamento de reprodução assistida, causando um risco potencial à saúde da prole. Ele aqui, então, foi até discutido bastante isso. O espermograma é suficiente? Aí ele diz, né, no ponto de vista dele, de várias pessoas ali que estavam assistindo, que o espermograma, até o outro palestrante, o Fábio Pascoaloto, ele também concordou. O espermograma é um exame, sim, que traz muitas informações, mas ele não é um teste funcional, né? Até porque temos vários pacientes que apresentam apresentam o espermograma com valores adequados ali, né? Só que não conseguem engravidar. Então, o espermograma só não traz informações, uma boa quantidade de informações, mas não o suficiente para quem está nessa jornada da reprodução. Um paciente que, sim, precisamos de mais informações desse paciente e que o índice, então, seria um exame complementar nessa investigação da fertilidade masculina. Então, ele diz, valores de referência não distinguem de forma confiável indivíduos férteis e subférteis, que tem um baixo valor preditivo para tanto concepção natural quanto concepção assistida. E ele também, né, obviamente, não avalia os efeitos do DNA espermático que podem afetar negativamente o desenvolvimento do embrião, a implantação e a saúde da prole. Aí ele fala, assim, do risco, né, que o odds ratio é de 2,3, que pacientes com uma alta fragmentação de DNA espermático tem 2,3 mais, 2 vezes 3 mais chance de ter risco de aborto, né, naqueles que foi conduzido por FIV ou ICSI, e só de ICSI 2,7, um risco aumentado de 2,7. Acredito que era isso que eu tinha para falar. Se alguém quiser fazer algum comentário agora, antes da Mari iniciar a parte dela. Eu queria te perguntar, prático, Thaís, você acha que a Zymote tem mesmo esse efeito na euploidia dos embriões, sendo que se a gente for pensar até uma das palestras
fizeram lá no Congresso, né, que mostrava que fatores paternos, e até um artigo da Fertility desse mês passado, acho, mostra que fatores paternos não alteram a euploidia, que mantém lá perto dos 10%, se mesmo assim, na prática clínica, vocês acabam vendo isso? Vou dizer, claro, né, não foi nada, a gente não realizou nenhuma análise estatística, mas esse feeling, né, do dia a dia. Primeiro, uma vez, doutor Renato, até queria conversar sobre essa questão da euploidia ser influenciada por fator masculino. Eu até busquei um artigo, né, que foi utilizado, então, óvulos de doadora, né, para tentar excluir esse fator feminino. Um N gigante, eu não vou lembrar agora, um N gigantesco. E não, a conclusão desse trabalho foi até publicado na Fertility Sterility. Não há, né, influência do fator masculino na questão da euploidia. E, na prática, a gente já realizou, sim, Zymote para pacientes mais velhas, pacientes acima de 40 anos, que vinham de ciclos, últimos 3, 4 ciclos, todos embriões aneuploides. Não sei se foi coincidência, que eu me lembro foram 2 casos agora, né, que foi exatamente a fragmentação, ou a gente não tinha informação, ou realmente era normal desse paciente, e um deles, sim, teve embrião euploide, utilizando o Zymote, e nos ciclos anteriores só tinha tido aneuploide, esse casal, e foi até um caso que eu discuti depois com o Dr. Lucas, falei, olha, doutor, achamos um caso assim que deu certo, poderíamos tentar para a sua paciente também? Aí, essa paciente dele, acho que tinha uns 42 anos, não tivemos euploide, essa outra paciente que a gente tentou utilizar a Zymote para essa função, né, para esse objetivo. Eu acho que precisa aí fazer uma análise estatística para dar mais informações concretas, assim, né? Eu acho que assim, se o casal já tentou, tá ali no quarto, quinto ciclo, a amostra tem qualidade, tem concentração boa, vai recuperar uma amostra boa, a fragmentação até pode estar ali intermediária, vamos tentar. Se não for uma questão, o custo extra da placa de Zymote, né? Eu acho que vale a tentativa, deixando o paciente, claro, muito ciente que nada como fala, nada é garantido, né? Que a gente tem dados, experiências, assim, eu acho que valeria a tentativa, claro, analisando caso a caso, analisando várias questões, né, financeiras, expectativas, ciclos anteriores, qualidade seminal, se essa fragmentação foi repetida, se essa fragmentação é de muito tempo atrás, e, enfim, acho que respondi ou não respondi, né, doutora Lari? Não, e o custo acho que não é tão alto, né? Acho que você tem razão quando ciclos repetidos, qualquer coisa, né, que você faça mais. Sim. É 600 reais, não é, a placa? Acho que tá 525. Então. A gente ali coloca na balança, né, o tanto já que foi gasto de vários ciclos, né? O que é, não sei, né? Depende, tem que ver para o paciente, mas acaba sendo um custo um tanto irrisório comparado com o custo ali do tratamento total, né? Certo? Alguém mais tem um comentário? Você deu uma... Oi, eu tenho. Desculpa. Eu ia falar que a Thaís, ela deu uma enrolada aí nas respostas do Zymote. Caramba, hein, Thaís? Nossa senhora, meu. Não, eu tô tentando passar informações. Parece político respondendo pergunta no debate eleitoral. Thaís é muito política. Nossa, caramba, já que eu achei. Não, Mas minha pergunta foi meio encurralou, né? Eu acho. Não, eu acho que a gente não tem resposta. Ô, Thaís, mas deixa eu falar uma coisa da aula do Sandro. Desencana, vamos fazer outra coisa. A aula do Sandro. Ele fala uma coisa que ele é foda. Ele fala uma coisa assim, ele termina a aula dele com a seguinte frase.
Se você tem um teste que identifica um risco de 2,5 vezes de falha, abortamento, não sei o que, você não vai fazer esse teste? Ele fala assim. Lembro dessa frase, sim. Ele fala exatamente essa frase. E aí o contraponto do outro cara é que o óvulo corrige Sim. a fragmentação do espermatozoide. Esse é o contraponto do outro médico. Eu acho que assim, o Dr. Fábio Pascoaloto, ele não tinha muito ali, muitas ferramentas para defender não ser realizado o exame de fragmentação para os pacientes. Aí ele jogou ali, né, colocou foto da família dele, colocou que logo corrige, colocou como a esposa dele, corrigiu ali, né, tentou ali jogar o charme ali para falar. Não, eu vou explicar o que ele falou. Ele mostrou a foto da família dele e falou assim, ó, vou falar uma coisa para você, ele foi engraçado, é um cara meio engraçadão. Falou, ó, se o óvulo não corrigisse o espermatozoide, daria para eu ter 3 filhos lindos que nem eu tenho hoje. E terminou a aula dele assim, foi essa a frase dele. Mas o Sandro foi lá, expôs dados, argumentos, artigos dele, inclusive, né? Então, não tinha muito como o outro médico, né, discutir com o mesmo tanto de argumentos que o Sandro tinha, né? Porque realmente, a gente sabe, né? O casal que está na investigação, na jornada, sabe-se lá quantos anos, é um exame um tanto quanto básico. Assim, eu acho que tem que ser incluído, assim, não como complementar, não como extra, e dependendo se o paciente é fumante, se o paciente é obeso, inclui. Eu acho que, né, a mulher já faz tantos 1000 exames, e que é um exame a mais para o paciente que ainda vai usar a mesma amostra para utilizar aquele, para fazer, né, esse exame. Então, eu acho que sim, tudo é dado, e é dado importante. Mas você sabe que pensando até de um ponto de vista mais global, assim, mais amplo, eu vejo os pacientes que têm fragmentação de DNA espermático, porque assim, a melhor forma de melhorar a fragmentação de DNA espermático é hábito, né, de vida. E os pacientes mudam. Acho que isso é uma forma de engajar também para a mudança. E assim, você acaba que você conseguir, né, que ele estabeleça essa mudança ao longo da vida, você acaba tendo um benefício ali que não é, você não consegue sentir, né? Não é tangível, assim, é extra fertilidade, né? Sim, engloba Eu muito. super a favor para todo mundo, eu peço. Sim. Legal. Tinha mais alguém que queria falar? Acho que eu ouvi uma voz. Não? Então, vamos seguir. Era eu, mas eu tô com um sinal ruim aqui. Daqui a pouco, peraí, deixa eu sair do elevador. Aí o Dr. Fábio até ele mostrou um artigo do Sandro Esteves há anos atrás, em que ele dizia para quais pacientes deveria ser pedido o exame de fragmentação. Tentou jogar. Aí o Sandro Esteves falou assim, não, esse foi o artigo que eu me arrependo, uma coisa assim que ele falou, que não quero nem ver. Mas era tipo algo muito antigo, algo que ele tentou expor lá em quais situações seria interessante, então, solicitar esse exame, né? Mas foi uma boa discussão ali. Mas, Thaís, o Dr. Fábio deu a entender no fim ali que ele estava sendo irônico do início ao fim, né? Que, tipo, ele não acreditava no posicionamento que ele teve que defender lá. Essa foi a verdade. Eles estavam, os dois defendiam o uso da frase, né? Esse Dr. Fábio... O problema é que para refutar o Sandro num negócio desse, você não tinha que pôr um urologista. Você tinha que pôr um cara que manja muito de epidemiologia, de metodologia, porque o cara ia pegar os artigos e ia falar, ó, esse artigo tem falha aqui, tem falha lá, tem falha não sei onde. E, por exemplo, o Lucas falou do 2,5, mas aí o cara pega um monte de parte de estudo de associação e fala, olha, uma associação de 2,5, na verdade, é uma associação fraca. Para você considerar o negócio como tendo uma relação de causa e efeito, você precisa de uma força de associação maior que essa. Entendeu? Então, assim, não pode ser um URO, porque o URO também vai concordar que a fragmentação é boa. Tem que pegar um cara que bata nos artigos, né? E não no tema. Sim.
Mas Eu acho que até, né, que eles colocam que gradiente não muda resultado e não muda o resultado de aborto também, né? Como, doutora? Esses artigos mais recentes que colocam que é o gradiente, mesmo para fragmentação acima de 1%, você não muda a blatulação, não muda euploidia e não muda a taxa de aborto. E eu acho que há um grande preconceito com o gradiente, que o gradiente aumenta a fragmentação. Eu uma vez assisti uma aula do Agarwal, acho que é Agarwal, de Cleveland, né? E ele concorda que não, gradiente, a centrifugação não é prejudicial à fragmentação de DNA, não aumenta, né? Então, eu acho que, em alguns casos, o gradiente é muito bom e é necessário, né? Caso ali, óleo os 5 milhões, 6 milhões, não precisa, né, ser realizado, muitas vezes, não precisa ser realizado no Zymote e até recuperar bem melhor. Então, tem que, né, não sei se o Zymote realmente é a solução para tudo, né? E a gente vê que não é, né? Porque tem casos que a gente nem consegue usar e vai bem com o gradiente. O ruim do Zymote é casos que a gente tem também uma baixa concentração, mas o cara tem a frag alta. Aí você passa no Zymote e você recupera muito pouco. Então, você melhora a frag, mas você piora a morfologia em alguns casos. Então, você não tem muito que não tem um pulo ali, não tem um pulo bom. O gradiente vai lá, a gente pega o volume total, faz 2 gradientes e atinge o potencial máximo daquela amostra, né? E no Zymote você tem que usar ali 0,85 microlitros e rezar para subir, rezar para a amostra pós ter uma recuperação boa, né? Vou seguir aqui, depois a Van pergunta. Eu participei do curso pré-congresso de vitrificação de óvulos embriões. Eu achei que eu não ia ver muita coisa nova. Na verdade, o congresso inteiro, né? É muito mais do mesmo, mas a gente sempre consegue tirar algumas coisas relevantes. E aí, quem deu o curso foi o Messeguer, e ele trouxe dados do IVE. Então, esses são dados de 10 anos de todos os IVs, tá? De descongelamento de óvulos e embriões, que ele mostrou as taxas dele. Então, a taxa clínica, né, de gestação de óvulos próprios, 45%, de óvulos de doadora, 60%, e de embriões descongelados, 44%, né? E aí aqui a taxa de implantação. Aqui também ele mostrou as taxas de descongelamento, que eu achei baixa, né? Em torno de 80%, tá? Aqui em relação às idades, né? É sempre bom para comparar com os nossos resultados, então eu adoro ver slides de laboratório mostrando o resultado. Taxa de fertilização também em torno de 70%. Aqui a taxa de blastulação, que eu achei ok, também boa. E a taxa de euploidia dos embriões, e que eles descongelam uma média por paciente também, até 10 óvulos por ciclo. E aqui é um ponto para a gente discutir, que eu acho que vocês também vão ficar um pouco com a pulga atrás da orelha. O que ele trouxe, né? Taxa de descongelamento de embriões, tá? E aí, o que ele comparou? D5 e D6, e embriões que estão dentro da zona, embriões que estão fazendo hatching e embriões que estão fora da zona. Ele viu que a taxa de sobrevivência desses embriões fora da zona é mais baixa, tá? E as taxas de implantação de embriões que estão dentro da zona pelúcida é alta. Já dos embriões que estão fazendo hatching, que é a maioria dos nossos embriões, né? Ai, caramba, cadê a setinha? E a gente transfere muito embrião assim, tá com resultados parecidos com os nossos.
E os completamente eclodidos, a taxa cai mais um pouquinho também, tá? Então, isso aqui eu discuti bastante com ele, a gente eu discuti aqui com a Ayrton também, a gente vai começar a buscar esses dados para ver se a gente tem alguma influência também desses embriões. Ele fala quantos que estão dentro da zona que foram biopsiados? É zero? Todos. Ah, é tudo embrião biopsiado? Tudo biopsiado. Aqui, a única diferença que eu perguntei para ele, né? Eu falei, mas escuta, você congela logo depois da biópsia, eu entendo, né? Porque aí o embrião, a gente fez a biópsia, ele dá uma colapsada e aí congela. Só que ele descongela e espera 4 horas para transferir, mais ou menos o que a gente faz. Não tem como o embrião não sair da zona. Isso que eu achei bem estranho, né? Mas o que a gente pode, a gente vai começar a ver os dados aqui, o que a gente pode fazer é mudar o dia da biópsia, do hatching, desculpa, de vez dar o hatching em D3, dar em D5, que aí o embrião tende a estar mais dentro da zona mesmo, tá? E aí é uma técnica que eu e o Ayrton a gente já domina, então a gente só vai mudar o hatching de D3 para D5, depois de avaliar uns dados, né? Então, a princípio, a gente vai ainda avaliar, e aí, talvez, vamos pensar em algum trabalho, assim, para reunir mais dados também, e ver se a gente consegue chegar nessa taxa aqui, né? Porque a gente transfere muito embrião, assim, muito embrião de excelente qualidade. E a nossa taxa realmente fica em torno disso, de 55%, né, 50%. Se você for ver, esse gráfico de pizza aqui é o quanto transfere dentro da zona e fora da zona? Ele transfere também a maioria dos embriões, que nem a gente, né? Cadê? O que é esse gráfico de pizza aqui? Esse aqui? O azul é o quê? O azul é fazendo hatching. Ah, tá. Então, a maioria dos embriões de dia 5, 80% ele transfere nesse estágio aqui, e aqui é dia 6, né? E o segundo, qual que é o segundo mais frequente? Pode ter Não, qual que é o segundo mais frequente, Mari, em termos de características do embrião? É o que está dentro da zona ou fora? Total? Fazendo hatching total. Fora. O segundo mais frequente é hatching total. Isso, e o que tem menos são os dentro da zona. Pode ter um viés de N, não sei. Entendi, tá bom. É curioso, hein? E dentro da zona é melhor, é isso. Legal. E pode ter a ver os resultados dele, sim. E pode ter a ver com como é feito o hatching, não só o dia, Mari. Tipo do laser, intensidade, tempo de exposição, tamanho do buraquinho ali que faz. Será que o protocolo dele não é diferente? Então, na verdade, por isso que ele tem mais embrião dentro da zona? Não, ele até falou que ele também faz mais em D3, tá? Mas que a grande parte lá do laboratório, ele falou que ele é da antiga escola, né? Mas ele falou que a maioria lá faz em D5 mesmo. A diferença é o seguinte: o embrião ele não começa a herniar, né? Ele não começa a sair da zona. Então, às vezes ele é um embrião blastocisto 3, que ainda está pequeno, mas ele já está herniando. Então, ele vai saindo, ele não vai crescendo e vai saindo dessa zona. Quando a gente faz o hatching D5, ele vai crescer, vai virar blastocisto 5, a zona vai afinar e ele se mantém ali dentro da zona. Então, por isso que quando a gente faz a biópsia em dia 5, você vai vai abrir a zona, tirar uma célula e o embrião vai se manter ali dentro. Muitos embriões, quando estão fazendo hatching eles se mantêm para fora. Não necessariamente eles colapsam, né, totalmente ou voltam a entrar dentro da zona. Então, essa seria a diferença. E para embrião que não for biopsiado? O que acontece, eu entendi. A minha dúvida era só se os protocolos nossos e deles eram iguais em relação a tudo. E para embrião não biopsiado? O que muda só é que dá o hatch. Que foi, doutora?
E para embrião não biopsiado, aí, será que se for confirmada essa taxa de sobrevivência menor aí, será que é melhor ou não? Porque a gente faz hatch para todo mundo, né? Praticamente. Sim, para as biopsiados, sim. Para não biopsiado. Quando Não, a gente descongela o embrião, a gente faz hatching. Ah, tá. Quando ele não é biopsiado, né? Porque a zona tende a ficar mais rígida, então a gente faz um hatchingzinho e para ele depois, quando se desenvolver, sair mais fácil. Ah, tá. Aí depois do descongelamento. Né? Depois do descongelamento. Mas achei interessante. Então, vou dar uma estudada aqui e aí a gente volta a falar. E aqui ele também fez por grau de expansão, né, dia do desenvolvimento e morfologia, né, A, B e C. E aí ele viu também que os embriões realmente que estão fora da zona e são grau C têm mais chance de não sobreviver e também de implantar, né? E aqui os embriões em dia 5, aí sim, aqui a gente vê que taxa alta, né, também, com embriões dentro da zona. E aqui são embriões... Ai, peraí, fiz confusão. Embriões A e B, a gente tem uma taxa, né, mais parecida, e C realmente a gente já vê uma queda maior. Ô Mari, Oi. Pensando aqui uma coisa, né? Porque por que o embrião dentro da zona seria melhor do que o que está fazendo o hatching? Não faz sentido do ponto de vista fisiológico, concorda? Porque, dane-se, ele está lá, vai sair da zona para engravidar, né? Sim. Não faz sentido nenhum do ponto de vista fisiológico. Então, a única coisa que realmente faz sentido é que talvez a biópsia tenha sido diferente. Não sei se ela é menor, porque está dentro da zona, tirou menos fragmento. Não, então, mas... A única coisa é técnica, tem a ver com essa biópsia, alguma coisa técnica ali. Mas aqueles embriões ali, todos são feitos o hatch no mesmo dia, no dia 5, ele me falou. Dia 5? Inclusive os que estão saindo, no quinto, porque se não for um erro, não for um erro por causa do N, puta, por que vai ser diferente? Pois é, eu estou ainda discutindo com ele, mas o que pode ser, né? A gente fala que esses embriões que estão fora da zona, eles estão mais sensíveis, né? E ele também, quando a gente muda de meio de cultivo, ou talvez quando a gente transfere, ele sofre algum choque ali e colapsa. E aí esse colapsar e voltar não é bom, né? Já é visto no time-lapse que esses embriões que colapsam muitas vezes, a chance é mais baixa. Então, não sei se tem relação com isso. Tá bom. Tá? Esse computador que vocês estão usando é de vocês aí? É pessoal? O que é? É da Thaís. Tá. Nossa, tá com um microfone ruim demais, viu? Não sei se... É Note, Thaís? É Note. Tá com um chiado. Nossa, tá estranho. Peraí. Não sei se dá para melhorar, porque tá meio... O meu ouvido já tá... Eu, como virginiano, já tô incomodado aqui. Peraí. Mas segue, vamos seguir. Mas essa é muito legal, essa aí. Meu Deus do céu. Vou ligar aqui. Melhorou meu som? Melhorou meu som? Melhorou meu som? Tirando o eco, melhorou. Ficou bem melhor. Foi. Acho que agora ela caiu, né? Voltei.
Voltou. Ah, agora melhorou o microfone. Agora melhorou. Agora tá bom. Então, vamos lá. Nossa, qual a diferença, meu? A Thaís quis usar o dela, então... Não, acho que é algum problema no microfone ali. E tá ruim também, para mim fica falhando a internet no outro computador. Não sei se para vocês está ok. Estou conseguindo ver minha tela? Tá ótimo. O que é MSC? Acho que era uma empresa de cruzeiro. Mestrado, Aonde? mestre em ciências, master in Ah, science. tá bom. E Master in aí, Science. vamos lá. Tá bom. No congresso, né, a sala da embriologia, ela foi dividida em mesas redondas, que a gente discutiu desde o óvulo até o descarte de embriões. Então, foi tendo uma viagem, né? Óvulos, espermatozoide, embrião, embriologista, tal. Eu não vou discutir muitas coisas. Como eu falei, eu trouxe coisas relevantes para a gente, do nosso dia a dia, para ver se a gente pode incluir ou comparar. Na sala de óvulos, né, na primeira aula, Raquel Cosselo foi falar sobre a seleção de ócitos para a ICSI após a resolução do CFM. E aí, na verdade, não é nada diferente do que a gente não está fazendo, né? O que ela falou, né, que a gente tem que deixar um cultivo estendido, porque a gente consegue selecionar mais embriões, e falam-se em blastocistos, falam-se em blastocistos euploide. Então, congelamento de até 8 embriões viáveis, sem biópsia, ou com biópsia sem euploide. Aí ela fala sobre melhorar a eficiência da ICSI, né, já que você vai trabalhar com menos óvulos. Ô, Mari, você está mostrando alguma coisa aí ou não? Não. Ah, tá. Não, tá bom. E ela mostrou esse artigo, porque o que a gente faz aqui? A gente faz isso aqui também. A gente dá preferência para selecionar os óvulos de melhor qualidade para fertilizar. E aí a gente congelaria esses excedentes. Muitas vezes eles têm algumas alterações, mas, segundo esse artigo, não influencia, as qualidades, né, morfológicas não influenciam no descongelamento. Ô, Mari, calma aí, Mari. A minha tela tá parada, não sei de vocês. A minha também. Não estou andando, não. Ah, então tá bom. E aí, no final do congresso, né, foi mostrado que a nova nota do CFM está para sair e que talvez mude finalmente essa conduta, né? Na mesa redonda de embriões, foi muito falado sobre os sistemas do futuro, o que vai acontecer e tal. E aí, meio que o José Roberto já disse que o cultivo embrionário vai passar por profundas mudanças tecnológicas, a gente vai ter uma integração dos sistemas, né? Então vai ser bem dinâmico, e você consegue analisar várias possibilidades ali, então, biópsia, meio de cultivo, enfim, time-lapse, e só a inteligência artificial que vai conseguir interpretar todos esses dados. Já o Joe Conaghan, ele diz que quanto mais simples o seu sistema de cultivo, ele vai ser mais eficiente e produtivo. Ele conseguiu, né, aumentar o número de blastocistos com o protocolo, e ele foi um dos primeiros a estender o cultivo até D7 mesmo. E aí, o que ele faz? Ele não checa embriões em dia 3 e ele leva todo o cultivo para D7, todos os embriões. E aí ele trouxe esses resultados de D7 mostrando que realmente o que ele viu e que realmente vale a pena deixar os embriões que têm potencial, né? No caso dele, ele deixa todos, mas tem os resultados interessantes, né? A taxa de euploidia dele para embriões de D7, claro, é um pouco mais baixa, mas se a gente for ver aqui em doação, é quase 50%. Né? Então, é um número bom. E aqui são os resultados dele em 3 anos. Mari, mas a gente não está vendo nada. Como não? Tá parado. Tá só o título aqui da apresentação, não é isso ou não? Estou viajando. Então você está viajando. Tá highlights, não? Tá highlight CBRA. Você está falando aqui, a gente está vendo um branco e o título. Então, peraí.
Vocês hoje não estão muito tecnológicos, só para dizer. A gente nunca é, né? Eu não tô ajudando. É que a internet aqui já não é boa. É. Vocês estão mais para embriologia hoje, do que para... Ô, Lari, da próxima vez, você, por favor, dá uma ajuda para elas. A Larissa. A Larissa está melhor que você, Mário. Só você. para deixar a dica aí, ó. Fica a dica. Será que não está compartilhando? Não, está compartilhando, mas não está... Tá estranho, porque não está indo, entendeu? E a gente pode mexer aqui, ó. Se você clicar aqui, eu posso mexer. Tá muito louco isso. Compartilha e compartilha de novo a sua tela. Vê se melhora. Vê que a Thaís fez, que no início da Thaís estava assim também. Aí, Foi? Foi. Tá. Agora foi. Então vou passar rapidinho, só para vocês verem. Eu acho que nesses momentos de transição, o Marcelo podia pegar o violão que está atrás dele e fazer uma musiquinha pra gente, né? Acho ótimo, isso. A gente Então, pode aqui... fazer uma reunião clínica e eu toco uma violada aqui para vocês. Então, eu estava falando do dia 7, desculpa. Aqui são os resultados, né, de euploidia, né, comparando embriões de dia 5 e dia 6 com os embriões de dia 7, que tem principalmente em pacientes mais jovens e ovodoação, até que a taxa é bem interessante. E esses daqui são os resultados dele em 3 anos de observação, né? Ele teve um total de 2.700 pacientes que ele cultivou um dia a mais, né? Aí ele conseguiu congelar em 818 pacientes em D7. Teve pacientes que só congelou em embrião em dia 7. Né? E aí, no final, ele mostra que ele fez, então, 72 transferências só de embriões de dia 7 e teve 22 nascidos vivos. E aqui é um outro trabalho que ele trouxe também com as taxas de embriões de dia 5 e dia 7. Implantação 23, clínica 31 e nascidos vivos 25. Praticamente a metade, mas é uma chance, né? Às vezes, realmente, a gente tem paciente que só tem embrião em D7. E aí, acho que foi a mesa mais esperada, a da Anvisa. Ela passou sobre a NDC, que está, né, a gente ainda está seguindo, falou bastante coisa. Ela sempre frisa que a responsabilidade é sempre do centro, independente se o médico assinou a carta, se você fez isso, então não importa. O centro também sempre vai ter culpa junto, né? E aí, com a nova RDC, que aí vai ser obrigada a gente ter uma gestão de qualidade, ele fala que o responsável técnico não pode ser o mesmo responsável pela gestão de qualidade, tá? Mas, em compensação, os outros itens pode ser, eu posso ser o responsável médico e técnico, enfim, o que não pode só é o responsável técnico e o gestor de qualidade. O que mudou dentro do laboratório é que a gente tinha que trabalhar sempre num ambiente de classificação ISO 5, né? Então, com os fluxos ligados, para as partículas ficarem idealmente em ISO 5. Hoje, quando sair essa nova SRDC, a gente vai poder micromanipular embriões, mesmo num ambiente ISO 8, em repouso. Tá? Então, aquele fluxo que a gente teve que comprar para colocar em cima do micromanipulador, que quase ninguém usa mesmo, porque balança, muda a temperatura, enfim. Agora não é mais necessário. Não será mais necessário. Eu vi um laboratório que não tinha isso aí, Mário. É. Aquele, fazia a micromanipulação assim ao ar ambiente do laboratório. Então eu falei, nossa. Pois é, agora poderá ser feito, né? Tá bom.
Mas aí tem que ser ISO 8, pelo menos, o laboratório, né? Tá. Que é Agora, um- essa questão do diretor de qualidade, vai ser, sei lá, essa pessoa de qualidade, isso funciona no sírio-libanês, né? Que você pode pegar uma pessoa diferente da outra e realmente as pessoas são separadas. No laboratório de FIV, Brasil, é tudo junto, né? Mas enfim, tá bom. Entendi que a Anvisa. a gente já faz, né, a qualidade aqui, tanto é que a gente está só organizando Tá bom. com a entrada do ISO. Mas para a Anvisa não vai poder ser a Ima- mesma pessoa. Mas que é meio para inglês ver, né? Imagina, tem laboratório que tem um médico e um embriologista no Brasil. Sim, E aí? pois é. Sabe o que isso aí parece? Parece essas empresas que fazem essa parte de qualidade, que tem algumas já, de alguns embriologistas que eu conheço, que os caras fazem lobby para obrigar, porque aí você vai ter que pagar um Tem que terceiro contratar uma para terceira fazer isso. pessoa. Exato. É. Brasil. É isso que ela quis dizer, exatamente. E aí, o que mudou, né, para a triagem de doadores e pacientes? Deixa eu ver. Aqui é só o que a gente já faz, né? Para doadores, cai aqui é para doadores, o Zika continua entre o cariótipo, né, que antes não era obrigatório, e o Zika permanece. O que vai poder ser feito é... Você não precisa repetir depois de 6 meses a sorologia, você pode já fazer o PCR. Então, você faz a sorologia e o PCR, e aí já é liberada essa doadora. A mesma coisa quando for doar embrião, também pode fazer o PCR, que aí é liberado para doação. E a validade agora para doadores da sorologia é de 30 dias. Tá bom. Aí é isso que eu acabei de falar. Então, você, ao invés de repetir a sorologia num prazo, né, inferior de 180 dias, você pode fazer o PCR e que já é liberado automaticamente. E para os pacientes, caiu, então, o Zika, não é mais necessário, a não ser que... mas aí você tem que repetir para doar tanto os óvulos ou o embrião, fazer um PCR para também liberar essa amostra. Peraí, o Zika já não precisa mais Zika a partir de hoje? Não, quando for implementada a nova RDC, que está para sair. Tipo, tá. Sempre assim, está para sair faz uns 3 anos, né? Mas, não tem data, tá bom. E aí eles vão resolver, finalmente, a questão dos óvulos importados, né? Porque era um problema, a gente tem empresas não reconhecidas, diversos bancos de origem diferentes, a importação às vezes acontece, a gente não sabe como, pode ter problema de transporte e laudos que às vezes não tem todas as informações. Então, com a nova RDC, eles vão eles vão ter que regularizar essas empresas, né, importadoras, e essa regularização vai valer por 2 anos. E aí a clínica, o laboratório tem que ter contato, né, tem que ter um contrato ali e ver se realmente aquela importadora está seguindo, né, tem que ser regularizado. Os dados vão ser encaminhados anualmente e a Anvisa vai poder ir lá, por exemplo, se o banco é nos Estados Unidos, ela vai poder ir lá inspecionar. E aí os centros vão qualificar esses bancos, vão poder qualificar, né? E a Anvisa pode suspender, então, o funcionamento, né, desses bancos. E eles têm que ter uma central aqui no Brasil, né? Então, não vai poder vir direto um transporte dos Estados Unidos para cá. Tem que vir para um local tipo o California Care Bank, né, o Lab de Medicina, e aí esse faz a distribuição.
Acho que é isso. E aí também foi discutido os dados da rede latino-americana, saiu, né, os dados de 2019 da rede LAR. E o Brasil sempre, né, é o maior responsável pelo número de centros. O que eles observaram? Que com o passar dos anos, a idade realmente foi aumentando, né? A gente já está com 32% dos pacientes são mais velhos. A gente passou, né, de um aumento de número de embriões transferidos, sendo que caiu o número de embriões que a gente transfere, né, por transferência. Então, normalmente a gente transferia 2, agora caiu para 1,7. A gente, América Latina, né? Aqui é um outro gráfico mostrando que está aumentando a proporção de transferência de embriões descongelados. E em relação aos nascidos vivos, às gestações, quando a gente transfere um embrião, né, 32% das transferências foi de um único embrião, e aí teve uma taxa de 19 de gestação. E, peraí. E aí, aí, o que é essa tabela, né? Você transfere um embrião quando a paciente só tem aquele, ou quando você elege um embrião, que ela tem mais de um embrião, e você escolhe o melhor, né? Então, aqui é a transferência de um, e aqui também 2 embriões, ela só tem os 2, ou ela tem 2 eletivos, tá? Então, quando a gente... Então, 36% das pacientes, das transferências foram de um embrião, mas, quando você escolhe esse embrião, né, a taxa sobe para 30%, quando é um embrião eletivo. E quando você escolhe 2 embriões, sobe para 40% quase a taxa de gestação, porém, você aumenta em 12 vezes quase a chance de ter uma gestação gemelar. Né? Então, eles falaram muito sobre isso, sobre tomar cuidado, transferir um embrião só, que esse é o caminho. E a taxa de morte, né, nascidos vivos mortos, né, que morreram após nascer, é quase o dobro, né, de quando você tem uma gestação única. E aqui é só para falar que 72%, então, das transferências foram de embriões únicos, 24% de 2 embriões e 1,3% de 3 embriões. Ainda tem bastante clínica que faz transferência em D3 também. E aqui, na verdade, é só para dizer que entrou no mercado mais um laboratório de genética, essa Progênesis é dos Estados Unidos. Eles fazem esses exames, né? Praticamente o que a Genomics vem fazendo. Só que a diferença, eles têm um portal online que nem a Genomics está implementando, mas a paciente tem acesso, o médico tem acesso, tudo é em tempo real, você pode marcar consulta por lá, então diz que funciona bem, esse portal é o diferencial deles. E é mais um para disputar o espaço com a Genomics, né? Então, importante, né? Ter isso. E eu acho que eu acabei. Ah, e doutor Oscar. Alô? Oi, pessoal. Oi. Não, é que deu uma picotada no som, eu estou escutando. Pode falar. Lembra que você me perguntou dos dados do Cisembrio, que estavam mostrando os dados das clínicas? Que era mesmo que eu tinha percebido, que eu falei que estava estranho? Então, que um médico comentou que os dados das clínicas estavam sendo expostos lá no sistema do Cisembrio. O que aconteceu foi um erro mesmo, ficou 24 horas todas as informações das clínicas abertas. Ah, é. Isso.
E foi isso. Eu também fiquei sabendo lá, não sabia o que era, e por 24 horas todos os Opa, dados de todo todas as mundo, clínicas. os espertos entraram no laboratório de todo mundo, sabem Exato. quantas FIVs cada um das clínicas fez. Fiquei sabendo disso aí, viu? É que a gente não ficou Yeah. sabendo, mas a galera sabe exatamente quantas FIVs cada laboratório faz hoje. Sabe mesmo, é isso mesmo. Quando eu fiquei sabendo, Tiraram já print, tinha. tá todo circulando, meu. Tiraram um print. Quando eu fiquei sabendo, já tinha sido corrigido já. Uhum. Porque quando você me falou, eu entrei e estava normal, né? Tava Mas normal. foi lá que eu descobri, porque me contaram, porque já vieram assim, vocês fizeram tantos ciclos, nananana. Isso é coisa. Olha mesmo. só. Pois é. Que coisa, hein? Mas aí foi isso. E sobre embrioscope, eu acho que é um momento para a gente pensar em adquirir, né, doutor Lucas? E ele não tá. Falou em dinheiro, ele finge que não está escutando. Desligou. Mas, enfim, eu vou fazer Falou que é para gastar, ele desligou. uma prospecção para o ano que vem, né, de como mudar o laboratório, o número de embriologistas, ver o que é possível fazer. E aí eu mostro para vocês também. Ô Mari, você assistiu a palestra da... Como que chamava? A embriologista lá do Paperless? Não. Cristina Hickman. Hickman. Eles conectam tudo, eles têm os prontuários que conectam tudo com um time-lapse. É como é que é? Inteligência artificial, né? Chloe, não é isso? É isso. Eu já vi essa palestra dela. Qual que é o problema desse? É muito legal mesmo esse programa. Muito legal, ele faz tudo para você. Porém, você tem que enviar todos os seus dados para uma central fora do Brasil. Então, por isso que tem algumas clínicas que estão meio assim, por conta da lei LGPD, essas coisas assim. Então, todos os seus dados, eles vão para um outro local. E aí falaram que isso pode ser um problema, mas é muito legal o programa mesmo. Ela fez até uma demonstração com ela uma vez. Ela falou que não fica nada armazenado tipo em computador ou tablet dentro da clínica, vai tudo para a nuvem. Isso. Ela comentou de uma forma interessante E lá no local que é... Oi, pode falar, por desculpa. exemplo, Imagina. É exatamente isso. E aí fica pessoal, né, que faz a Chloe, faz a produção e tal, tem acesso a esses dados. Então, ele consegue, por exemplo, se tem 5 clínicas que usam a Chloe, ele vai ter acesso das 5 clínicas. Mas eu acho que a clínica do PETA vai começar a usar de Campinas o embrioscope com a inteligência artificial da Chloe. Eu vou manter contato para ver se eles estão gostando. Mas é bem legal. E você chegou a ver a concorrente da Embryoscope lá, que tem uma câmera por cada... Eu não sei o nome de nada. Que tem uma câmera por cada... A Gary, né? Gary. Sim. Gary. Ela também tem a possibilidade de ser úmida, tem algumas diferenças ali. Só que o problema é que cabem 6 casos só. 16 embriões, são 6 casos? 6 casos, 6 pacientes. É pouco, então. O ruim é isso, né? As concorrentes ainda cabem muito pouco caso. Na Embryoscope são quantos, Mari? 14? São 15. 15. E o custo de uso para Embryoscope, em média, está quanto por paciente? 1.200, 1.500, né?
Acho que era. Eu acho que era. Acho que era isso. Mas você está falando o custo do laboratório ou quantas pessoas cobram do paciente? Quantas pessoas Quantas pessoas cobram quanto o laboratório cobra extra por paciente? Porque não é todo laboratório que cobra, viu? Tem vários que não cobram. No começo, a Huntington cobrava porque não cabiam todas as pacientes, né? Dentro de um embrioscopo só. E tem uma clínica que tinha muito pouco caso e ela cobrava para poder valer a pena o custo que ela investiu. Então, tinha custo de placa. Então, como ele tinha muito pouco caso, ele também cobrava para poder ter esse retorno. Então, mas hoje em dia eu realmente não sei quem está cobrando, quem não está. Ô Mari, rapidinho, aquele slide que você passou dos gêmeos, na transferência de múltiplos ou de um embrião, é do cisêmbrio? Da Rede Lara. Ah, da Rede Lara. Ah, aquele slide eu vou querer depois, por favor. Eu vou dar uma aula no congresso sobre isso. Passo. Eu Valeu. também. Manda para mim também. Mando. Eu vou fazer o contraponto com o Lucas. Ah, é? Não é não. Não, Complementar. É complementar. Não é assim, não. Muito, a Rede Lara, a gente tem 68 centros que reportam, né? E o nosso, se Deus quiser, vai ano que vem. E o cisêmbrio, a gente tem o dobro. Então, tem pelo menos metade das clínicas que não reportam para a rede. Não é obrigatório, né? Mas são dados interessantes de se ter, né? E é mais detalhado, tem os nascidos vivos e tal. Então, foi o que foi discutido também para as clínicas se acreditarem. Mas é legal, né? Foi divertido. O congresso foi no mínimo divertido, né? Foi muito bom. Tá bom. Obrigado. Viu, Mari? Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Tchau, parabéns. Tchau. Tchau. Muito bom.